bom dia ou boa tarde pessoal, Walter Pensador TK, e nesse vídeo eu vou falar sobre esta polêmica sobre a militância bolsonarista que o Olavo falhou, enquanto que as pessoas associam isso a uma militância cega, a um culto, a um bando de fanáticos, aos petistas. Vou mostrar para vocês que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro que o termo militância cega mostra que cega é um tipo de militância, é um militante que é cego, ou seja, vai ter a militância que não é cega, para começo de história, porque se fosse assim você não precisava nem colocar o adjetivo. A militância você já associaria a cegueira, a fanatismo por padrão. Então, não. Militância não é a mesma coisa do que um culto à personalidade, onde você segue uma pessoa sem questionar nada e independente do que ela faça. Isso não é verdade, isso não é militância e não é isso que o Olavo está falando. Inclusive, antes mesmo dele fazer o outro vídeo, onde ele esclareceu muito melhor do que antes. Como ele diz, explicar, fazer a explicação, depois desenhar a explicação, depois explicar o desenho da explicação e desenhar a explicação do desenho da explicação. Mais ou menos isso que ele diz. Então, militância, como ele falou, é você ter uma causa, você ter uma pessoa que você apoia dentro de determinadas diretrizes e você vai fazer se organizar para propagar as ideias dessa pessoa. Então, quando você faz a militância de alguém, você está fazendo a militância de uma causa também. O pessoal confunde, quando ele disse que não é militância conservadorista, dos conservadorismo, dos liberalismos, né? Que estava fazendo uma militância cega de culto à personalidade. Não. Porque você, para defender uma ideia, você tem que defender pessoas que estejam associadas a essa ideia. Quando as pessoas defendem Bolsonaro, por mais que elas gostem, a gente gosta dele, a gente gosta por causa de determinadas características, por causa de determinadas coisas que ele defende. Então não é culto à personalidade. A gente gosta dele por causa de determinadas ideias que ele propaga. Então quando a gente fala de militância bolsonarista, é uma militância de Bolsonaro condicionado ao fato de ele manter a defesa dessas ideias. Enquanto ele se mantiver uma pessoa conservadora, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, que quer realmente resolver a questão da segurança do nosso país, quer resolver a questão do emprego, da economia, de tirar o cangote, da liberdade, mas as pessoas impedir o progresso do socialismo, do comunismo e toda a esquerda que tenta acabar com a nossa liberdade em prol de um projeto ideológico. Enquanto ele mantiver essas coisas, estamos do lado dele, simples. Então a gente vai dar votos de confiança em determinadas situações que a gente não sabe se realmente foi uma boa decisão. Quando a gente souber, realmente tiver certeza, não, isso aí não foi certo, isso aí não foi de acordo com a pauta que ele propagou, aí a gente vai falar a verdade. Por exemplo, essa questão da nomeação do Aras está muito incerto pra gente ainda, então a gente, na dúvida, vai dar um voto de confiança, mas não é cegamente. Por exemplo, a gente vê o Aras, por exemplo, começar a defender ideologia de gênero, a gente vai questionar, Bolsonaro, que é isso? Olha o seu PGR que tá fazendo, entendeu? Mas você vê como é engraçado, né? MBL, Novo, um monte desses canais, assim, alguns questionáveis, outros até bons, como o Novo, mas que não é perfeito para o nosso propósito conservador, tem suas militâncias. O MBL, que fala muito de defesa política, defesa ideias, eles fazem militância dos seus, eles fazem militância do Kim Kataguiri, do Eduardo, do Holiday, do Arthur do Mamãe Falei, fez militância deles, do direito a memes, com um óculinho daquele do Turn It Down for What, mas aí reclama da militância bolsonarista. É uma cara de pau sem precedentes. A esquerda tem militância, até o Novo tem militância. E Bolsonaro é o único que não pode ter militância. É o único que quando você tem os militantes, não, são os robôs bolsonarianos. Até mesmo a notícia dos robôs, que foi tanto propagada na época da eleição, que titulava lá, robôs de Bolsonaro, não sei o que. Aí quando você lê a notícia, robôs de Bolsonaro não chegava nem mesmo a ser o quarto colocado, se não me engano, em quantidade. Você tinha robôs do Alckmin, você tinha robôs do Haddad, você tinha robôs até da Marina. Ele não estava no top de forma nenhuma. Então tem robôs de todos os candidatos. Então isso não cai nessa lábia. Eu sou sim militante de Bolsonaro enquanto ele mantiver uma postura coerente, uma postura honesta, em consonância com as pautas conservadoras e liberais na economia que nós o elegemos. É uma militância condicional. E estamos esperando para ver aí, seu Alan,
você está aprontando para nós em relação a isso aí, né? Então é isso, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Militância não é a mesma coisa que cegueira, não é a mesma coisa que culto. E a verdade é uma só. Valeu!